Sou turista, mas quero voar drone na Europa. Este vídeo serve para turistas que não sejam europeus e queiram captar umas imagens na Europa, mas é sobretudo direcionado a turistas que queiram voar drone em Portugal, sejam europeus ou não europeus. Ou seja, o título é quase um clickbait, mas assim garantem que são bem informados. Há uns tempos recebi uma mensagem no Instagram, depois trocámos o WhatsApp, etc., do Jason da Pitus pelo Mundo. O link do canal deles fica aí na descrição, se quiserem depois conhecer um canal e um casal nómada viajante e hiper simpáticos, vão até ao canal e subscrevam. Trust me, porque não se vão arrepender. Anyway, a questão era que era bem uma sugestão, era muito simples, era dedicar um vídeo semelhante aos que tenho do processo legal para voar drones em Portugal, mas dedicado aos turistas, o que faz muito sentido porque a procura e a exigência ainda são maiores, na minha opinião. Então, direto à questão, o processo é muito simples. Eu espero ajudar todos os que aqui chegarem a este canal e a este vídeo. Eu vou ser bem sucinto, vou simplificar as coisas. Se depois gostarem do vídeo, comentem e partilhem. E, eventualmente, se conhecerem alguém com a mesma dúvida, podem sempre partilhar. E vamos dividir isto por duas secções. Turista que vive em Estado europeu, membro da Europa, e turista de fora. Um turista que viva no Estado membro da União Europeia, que voa drones, à partida já tem certificado, mas um turista que é de fora não terá. Portanto, têm de tirar esse certificado. Para tirarem esse certificado, precisam de estar registados num país da União Europeia, mas depois o certificado pode ser tirado noutro país qualquer. Ou seja, vamos definir já que vocês são turistas e querem vir a Portugal. Podem registar-se em Portugal, mas depois podem tirar o certificado no país que quiserem, na Espanha, no Luxemburgo, onde quiserem. Precisam de ter certificado A1/A3 ou A2 para poderem voar em qualquer país da Europa. Esse certificado podem o tirar em qualquer país que faça parte da alçada da EASA. A EASA é a European Union Aviation Safety Agency e é uma agência da União Europeia que tem como objetivo garantir a segurança e a eficiência da aviação civil na Europa. Sendo assim, é a entidade responsável por estabelecer normas e regulamentos para a segurança de toda a aviação na Europa, incluindo a certificação de aeronaves, drones, pilotos, etc. Esse certificado A1, A3 ou A2 vai depender do drone, do objetivo, da área de atuação, etc. Mas essa informação também está nos outros vídeos. Mas lá está, precisam de um primeiro passo. Como é que conseguem tirar o certificado se não têm residência europeia? É muito simples. Precisam ter chave móvel digital. Em Portugal há uma coisa que se chama chave móvel digital, que é, na minha opinião, a melhor coisa de sempre. Os outros países também têm, é simplesmente uma autenticação eletrónica que permite que os cidadãos portugueses acedam a serviços online de entidades públicas e privadas em Portugal. É muito simples. Vocês, quem for turista, vão ter de pedir essa chave móvel para se poderem registar na ANAC, tirar o certificado, registar o drone, registarem-se enquanto pilotos ou operadores, a AN, etc. A questão aqui é, atenção a isto, a chave móvel só pode ser pedida presencialmente. Mas calma, calma, vamos voltar a dividir aqui as coisas. Turista europeu que queira voar em Portugal pode utilizar a identidade eletrónica que já tenha no país dele, o cartão de cidadão eletrónico de um país da União Europeia, por exemplo, para aceder aos serviços online portugueses que exijam autenticação eletrónica, como é o caso. Esta opção está disponível graças ao regulamento EIDAS da União Europeia, que estabelece um quadro jurídico para a identificação eletrónica em toda a Europa. Depois precisam de respeitar o resto que é comum a todos, inclusive nós portugueses, mas já lá vamos a essa questão. Agora, para o turista que não é europeu, calma que há uma solução, esperem para ouvir até o final. Para registrar a chave móvel digital em Portugal é necessário fazer o registro presencial numa loja de cidadão ou num balcão de atendimento do Instituto dos Registros e do Notariado, o IRN, em Portugal. Infelizmente, não é possível de todo registrar chave móvel digital online ou à distância, mas calma que eu já vos dou a solução. Quem estiver por cá pode, obviamente, pedir. A dificuldade é quem não está, não vai vir propositadamente a Portugal pedir a chave móvel, como é óbvio. Sendo assim, há uma solução. É preciso pedir ajuda a um cidadão português, a um amigo, a um conhecido, para que este realize o registro presencial da chave móvel digital em nome do turista. Para isso é preciso que a pessoa que vai pedir apresente os documentos de identificação pessoal
do turista, como é, por exemplo, o cartão de cidadão ou então o passaporte. São ou não são boas notícias? Só tenho de pedir um pequeno favor. Pronto, agora que toda a gente tem a chave móvel, podem tirar o certificado. Aqui, volto a repetir, pode ser em qualquer país europeu. Portugal, Espanha, Luxemburgo, onde vocês quiserem. Em Portugal é através da ANAC e aqui já podiam ir então ao outro vídeo, mas vou resumir isto muito rapidamente, para não saírem deste. Depois do certificado, vejam se o vosso drone pesa mais de 900 gramas. Se pesar de 900 gramas ou mais, em Portugal o seguro é obrigatório. Agora faço aqui um parênteses muito rápido. Se quiserem ajuda neste processo todo de seguros, etc., registrem-se na AppDrone, façam-se sócios. É uma entidade fantástica e vocês podem tirar as vossas dúvidas todas através da AppDrone. Portanto, passem pelo site, os links também, volto a repetir, ficam aí na descrição. Então, depois de saberem se o drone precisa de seguro ou não, precisam de registar o vosso drone na AAN, Autoridade Aeronáutica Nacional. Depois de registarem o drone na AAN, têm de se registar na ANAC como operadores, pilotos remotos e registarem o drone de novo. E finalmente, para voarem mesmo, têm de tirar as autorizações no site da AAN. Os links para todas estas entidades e formulários, etc., ficam na descrição, portanto vão ver. Parece muito complicado, mas na verdade é muito simples. Eu já vos vou resumir isto muito rapidamente, porque agora vocês questionam-se, mas eu vou ter de registar o drone 2 vezes? Sim, mas é muito simples. Uma entidade é a AAN, a Autoridade Aeronáutica Nacional, a outra é a ANAC, que é uma Autoridade Nacional de Aviação Civil. A AAN é uma autoridade militar e é responsável pela supervisão e regulamentação de todas as atividades aeronáuticas em Portugal, incluindo atividades militares e civis. A ANAC é uma autoridade civil independente que é responsável pela supervisão e regulamentação das atividades civis relacionadas com a aviação em Portugal. Sendo assim, é muito simples. Eu vou recapitular de forma rápida todos os passos. Primeiro passo, chave móvel digital. Segundo, tirar o vosso certificado aprovado pela EASA. Terceiro, garantir seguro ao drone, principalmente se estiver acima dos 900 gramas, porque passa a ser obrigatório. Quarto, registar o drone na AAN. Quinto, registarem-se vocês mais o drone na ANAC. Sexto, pedir autorizações para voar através da AAN e outras entidades associadas. Sétimo e último, levantar e voar em segurança. Resta apenas dizer que podem pesquisar áreas e restrições em uas.anac.pt/explore e não se esqueçam de identificar o drone com o número de registro atribuído pela ANAC. Também é muito importante este passo. E pronto, amigos, eu espero que de alguma forma tenha ajudado a simplificar aí o processo e a tirar até algumas dúvidas. Era um vídeo importantíssimo que faltava aqui ao canal, portanto fico-vos muito grato com uma subscrição, um comentário, um like e uma partilha, vá, já agora. É muito raro pedir subscrição, mas se chegaste até aqui, como é o final do vídeo mesmo, acho que é merecida, vá. Amigos, muito obrigado. Dúvidas ou sugestões nos comentários, deixem lá e creio que é tudo. Stay safe e muita paz.